Olá, chamamos a todos bem-vindos para mais este nosso momento de culto online aqui na Comunidade Evangélica Luterana Sião de Santo Ângelo. A igreja celebra, neste fim de semana, o terceiro domingo no Advento, tempo em que Deus vem até nós e nos serve com a sua palavra. Como diz o Salmo 126, versículo 3, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. E então, com grande alegria, queremos louvar ao nosso Deus e ouvir a Tua palavra em mais este nosso momento de culto. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir uma canção. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal, amor profundo salvou o mundo. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. O Rei da Glória trouxe a vitória. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. Coros divinos cantam seus hinos. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. A lei de Deus nos mostra que somos pecadores, que nos afastamos de Deus, desobedecemos a sua lei e que merecemos a condenação. Mas a palavra de Deus, ela também diz que Deus é um Pai bondoso e que perdoa os nossos pecados. Por isso, neste momento, nós queremos confessar os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo o teu castigo já aqui e também na eternidade. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Se você está verdadeiramente arrependido de teus pecados e crê na bondade perdoadora de Deus, alegre-se. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, nós queremos ouvir o Salmo de número 126, e diz assim:
Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria! Então, as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Até aqui a leitura do Salmo. Nós queremos cantar mais uma canção. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Neste momento, queremos ouvir a leitura do Novo Testamento, que está em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24, e diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Até aqui a leitura. Queremos ainda ouvir o texto do Santo Evangelho para hoje, que está em João. João, capítulo 1, dos versículos 1 a 8 e depois dos versículos 19 a 28. E diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João
não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, queremos ouvir mais uma canção.
Estimados irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a companhia do Espírito Santo e o amor de Deus esteja conosco neste momento, onde nós queremos meditar em sua santa palavra. Amém. O que é ser cristão para você? Eu iniciei essa mensagem com essa pergunta porque essa semana eu me deparei com duas situações que me deixaram desconfortável. A primeira delas, eu vi uma foto onde duas pessoas estavam sentadas. Uma era Jesus e a outra era um homem. E esse homem perguntava para Jesus: Senhor, eu quero neste Natal. E aí Jesus interrompe dizendo: Ei, o aniversariante sou eu. Achei estranho porque nessa imagem mostra um conteúdo moralista do que é ser cristão. Um outro acontecimento que aconteceu, eu me deparei essa semana com uma pessoa que é espírita, que trouxe o currículo até a escola para ser professora. E eu perguntei para ela qual a sua visão religiosa. E ela disse: eu sou espírita. Então eu a questionei: e como você se sentiria trabalhando em um ambiente cristão? Ao que ela disse: tranquilo, porque o espiritismo é igual ao cristianismo. O amor e o respeito prevalecem nessas religiões. Aí eu comentei com ela: olha, eu discordo, porque o que realmente deve unir as pessoas não é o amor, é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos impulsiona para o amor. E tendo como base essas duas histórias que eu relatei aí, eu quero entrar no evangelho de hoje, do qual João nos traz. É interessante que João, ele não inicia o seu evangelho relatando a forma como Jesus nasceu, como acontece em Mateus, Marcos e Lucas, o qual registram Jesus nascendo numa estribaria em Belém. O evangelho de João, aliás, ele começa de uma forma diferente e igual ao livro de Gênesis, no começo ou no princípio. E aí, João nos leva de volta para o relato da criação de Deus. Os primeiros versículos de Gênesis nos apresentam para o verdadeiro Deus, o Deus triuno. Já no versículo 2 nós vemos o seguinte relato: o Espírito de Deus se movia sobre as águas, em cima da água, pairava sobre a água. E esse versículo aponta que esse Espírito é o Espírito Santo. Então, no versículo 3, ouvimos: Deus disse que haja luz, e houve luz. Esse versículo nos mostra a atividade criativa de Deus em sua criação, que ocorre através da sua palavra. Mas há algo estranho nesta palavra. A Bíblia não nos diz que Deus criou a palavra antes de pronunciá-la. A palavra já estava com Deus antes da criação. Antes da criação, não havia nada além de Deus. Então, por mais estranho que pareça soar aos nossos ouvidos, a palavra, através da qual Deus criou tudo, na verdade é Deus. Então, no relato, Moisés fala de Deus, Pai, que é o orador, Deus, a palavra, que é Filho, e Deus, Espírito, que é o Espírito Santo. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus na sua sequência, nós vamos entender um pouco melhor essa comunidade de três pessoas que é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, no Evangelho de João, o Espírito Santo inspira o evangelista João a escrever: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. João direciona o nosso foco para a própria palavra que Moisés anunciou no livro de Gênesis. Ele nos lembra que a palavra estava com Deus, na verdade, Deus. João nos ensina que Deus é essa comunidade de três pessoas em um único só Deus. Na verdade, João ele quer relatar o papel da palavra na criação de duas maneiras diferentes. Precisamos apenas nos certificar que estamos entendendo o ponto. Todas as coisas foram feitas por meio dele,
e sem Deus nada existiu. Essa leitura nos ensina que a palavra não é um ser criado. Em vez disso, aprendemos que a palavra está ativa no processo da criação. Aprendemos que cada pessoa do Deus triuno participa da atividade criadora de Deus. Assim, Jesus ele está presente na criação. João deixa bem claro que a palavra é de fato Deus, totalmente igual às outras pessoas da divina Trindade. Ele nos disse que a palavra não foi criada, que sempre existiu. Ele nos diz que a palavra estava ativa no processo da criação. Então, quando nós pulamos para o versículo 14 de João 1, nós vamos ouvir o relato surpreendente que diz o seguinte: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e verdade. E nós vimos a revelação divina na sua natureza como Filho único do Pai. E aí, de fato, de novo nós ouvimos João dizendo que a palavra, que é totalmente Deus, assumiu a condição humana e viveu entre nós aqui na terra. Quem é a palavra de Deus que virou homem? Jesus Cristo. Aquele de quem João Batista testemunhou dizendo: ele é mais importante que eu não sou o Messias, mas ele é o Messias. Eu não tenho a honra nem de desamarrar as sandálias dele, porque ele é o Messias. Durante a história humana, houve muitas heresias com relação à pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro Deus, ele sempre existiu, sendo a palavra na criação de Deus. E sendo aquele que, nos evangelhos, realiza milagres e ressuscita dentre os mortos. Mas Deus também se fez carne, nascendo da Virgem Maria, sendo deitado em uma manjedoura, passando fome, sede e tendo sentimentos humanos, quando, por exemplo, chorou com a morte de seu amigo. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Algumas religiões negam esses atributos de Deus. Negam que Jesus de fato foi o homem, falando que ele é apenas Deus. Mas ao negar a humanidade de Jesus, nós negamos a obra salvífica de Deus. Porque Jesus precisava ser verdadeiro homem para morrer como nós morreríamos, para vencer o pecado através da morte cruel na cruz. E aquelas pessoas que negam a divindade de Jesus Cristo, que Jesus não é de fato Deus, negam que Jesus teve o poder de ressuscitar e perdoar completamente os nossos pecados. Logo, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus é verdadeiro homem, sim, que ele teve que suportar todo o sofrimento, vencer o pecado e a morte para nos dar o perdão dos pecados, mas deveria ser verdadeiro Deus para poder ressuscitar e garantir que a ressurreição também será para todos nós. Logo, nós cremos nesse Deus verdadeiro. Quando eu iniciei a mensagem de hoje, eu perguntei o que é ser cristão para você. Ser cristão, para mim, é testemunhar aquilo que João Batista testemunha no Evangelho de João hoje. Quando ele fala: eu não sou o Messias. E ele diz: eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. João diz ainda: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito. João Batista, que foi um grande profeta, talvez o maior profeta que existiu, e a palavra de Deus nos diz isso, ele testemunha, ele fala de Jesus Cristo. Para mim, ser cristão é justamente isso, falar de Jesus Cristo. Falar que Jesus Cristo nasceu na manjedoura em Belém. Falar que Jesus Cristo morreu na cruz. Falar que Jesus ressuscitou. Falar que em Jesus Cristo eu sou salvo. Isso é ser cristão. Enquanto muitas igrejas falam ser cristão é fazer o bem, fazer aquilo e fazer aquilo. As boas obras são consequências daquilo que eu creio. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu anuncio esse Jesus Cristo ao mundo, eu vou fazer. Eu vou colocar a minha fé em prática. Estimado irmão e irmã, que nesse Natal os nossos corações estejam ávidos a anunciar
Cristo nasceu na estrebaria para me dar a salvação e a vida eterna. O bebê na manjedoura é o Deus Todo-Poderoso que reina com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade. O bebê na manjedoura é o Cristo nosso Salvador, que veio para derrotar o pecado, a morte e o poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, para que eu possa servi-lo em seu reino, possa servi-lo em justiça, inocência e bem-aventurança eterna. E assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina com o Pai desde a eternidade, eu e você também viveremos por todo sempre. Que Deus dê a cada um de nós um abençoado resto de Advento, um abençoado Natal e prepare os nossos corações e mentes para receber Jesus diariamente, não somente no Natal, mas diariamente para aguardarmos o dia em que Ele vai chamar cada um de nós. Ei, vem para cá. Agora o céu é a tua morada. Amém. Abri as portas e aclamai o Deus da glória e festejai o Rei dos Reis, o bom Jesus, que ao mundo inteiro pela cruz traz vida eterna, salvação. Exulte o vosso coração, hosana ao meu Senhor, meu sábio Criador. É justo e amparador capaz, vem manso e real, coroa atrás de santidade e retidão. Tem como cetro a compaixão, o nosso mal vem dissipar. Radiantes vamos, pois, cantar, hosana ao meu Senhor, meu grande Salvador. Feliz o povo que entronar no meio seu o Rei sem par. Feliz é todo coração em que Ele faz habitação. Ele é o sol com seu fulgor, é fonte de alegria e amor. Hosana ao meu Senhor, meu bom Consolador. Abri as portas e fazei do coração um templo ao Rei. Os ramos de piedade alçai e glória ao vosso Rei cantai. Gracioso a vós se achegará e vida e salvação trará. Hosana ao meu Senhor, o Deus de paz e amor. Ó, vem meu Salvador, meu Rei, o coração já preparei por graça
graça queiras nele entrar e carinhoso te mostrar o Santo Espírito, ó Jesus, conduza-nos a tua luz, ao nome teu, Senhor, nosso eternal louvor. Neste momento, nós queremos falar com Deus em oração. Amado Pai Celeste, nós nos alegramos em Tua retidão, verdade e justiça. Nós nos alegramos por teres enviado a nós a salvação. Obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado por ser um Deus de amor, por perdoar todos os nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos guarde e nos guie em teu caminho. Que a cada nova manhã possamos ter a certeza do teu amor e do teu cuidado. Ó querido Pai, olha para toda a tua igreja no mundo. Esteja com os líderes, pastores, para que todos possam anunciar o teu santo evangelho de forma clara e correta. Que sempre possamos saber a verdade, que é Jesus Cristo, e que só nele encontramos o perdão e a salvação. Querido Deus, olha para o nosso país, abençoa os nossos governantes, para que eles governem com sabedoria e justiça. Olha para aqueles teus filhos que sofrem, que passam por dificuldades, necessidades. Que todos possam encontrar o consolo em Ti. Tu és um Deus de amor e Tu estás a todo momento do nosso lado. Por isso, nós nos alegramos e louvamos a Ti. Todas as demais coisas, ó querido Pai, nós colocamos em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e os nossos pedidos. E nós fazemos isso com a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, nutridos pelo Evangelho, podemos nos alegrar e seguir para mais esta nova semana que se iniciará. Que Deus abençoe a todos nós. Desejo a todos uma abençoada noite e uma abençoada semana. Vou cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guarda, ó Pai, com teu olhar o meu leito e nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus,
todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e a paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar no céu.